Bom, pessoal, um outro tópico aqui do gerenciamento, um outro tópico, né? Quando alguém está fazendo um sistema de arquivos, é a respeito do gerenciamento do espaço livre no disco. Quais são os blocos que estão livres, quais são os blocos que estão ocupados. Então, existem duas ideias, duas estruturas de dados, e uma estrutura é uma lista ligada, que é esse primeiro caso que vocês estão vendo, e o segundo caso aqui é do bitmap, tá? Então, vou começar do bitmap, que é mais simples. Do bitmap é assim, eu vou estar marcando para cada bit se ele está livre ou ocupado. Por exemplo, eu marco 1 falando se que ele está livre e 0 que ele está ocupado, tá? E cada bit corresponde a um bloco do disco. Agora, em relação à lista ligada, eu tenho aqui, vamos supor que eu estou usando blocos de 1 KB com 256 ponteiros, sendo que cada ponteiro tem 4 bytes. Então, daí a gente vai estar dividindo um bloco em 256 ponteiros para os blocos livres, ou seja, esse 42 é um bloco livre, 136 é um bloco livre, 210 é um bloco livre, vai indo assim. E sendo que esse último bloco que vocês estão vendo, o bloco de número 516, é um outro bloco que contém blocos livres. Então, o bloco 236 é livre e tal. O último é um bloco que contém aqui, que diz qual que é o próximo bloco dessa lista. E vai indo assim. Tá legal, pessoal? O Minix ele trabalha com essa ideia do bitmap. E aí o Linus Torvalds, ele criou o Minix com muitas ideias vindas do Minix, né? E ele usa essa ideia aqui também, tá? Mas existiam outros sistemas operacionais que usavam essa ideia da lista ligada. E aí a ideia é a seguinte. A ideia é que eu ficaria com uma lista de blocos livres na RAM, tá? O que eu ficaria na RAM? Não essa lista de blocos livres inteira, mas apenas o último bloco de blocos livres ficaria na RAM. E o resto no disco eu mantenho lá os blocos que já estão formados, né? Então, vamos considerar que o último bloco da lista de blocos livres fica na RAM. E aí, acontecendo uma coisa desse tipo, então na RAM eu tenho aqui, esse daqui seria o último bloco de blocos livres, e os outros blocos que foram preenchidos já estão aqui no disco. Então, vocês estão vendo aqui que nesse caso, eu tenho um bloco aqui quase que cheio de ponteiros de blocos livres. Então o que acontece? Se eu pego aqui esse arquivo de 3 blocos e removo do meu sistema de arquivos. Então, eu vou pegar 2 blocos que estão aqui da lista eu vou preencher aqui essas duas entradas e tem que criar mais um outro. Eu tenho que pegar um outro bloco, começando a preencher aqui com um outro bloco. Tá vendo? 2 mais 1 aqui são os 3 blocos livres que entraram na minha lista de blocos livres. Aí, se de repente eu crio um arquivo, por exemplo, de 4 blocos, daí eu vou ter que tirar esse bloco daqui e mais outros 2 aqui, pegar essa lista que está aqui e voltar para a memória. Então vocês estão entendendo? Quer dizer, o que eu estou tentando falar para vocês é que qualquer coisa que acontece, a gente tem que devolver ele lá para o disco, pegar ele do disco, e isso acaba causando muito movimento aí de escrita no disco. Então, uma alternativa para evitar esse tipo de coisa é tentar deixar metade, né, se a lista está quase cheia, tenta deixar ela meia cheia na RAM e meia cheia aqui no disco, tá? Pessoal, eu estou falando essas coisas aqui dessa última transparência, mas, eu vou falar para vocês, isso daqui é super, super detalhe que eu diria
eu só não vou falar que não vai cair na prova, porque senão vocês não estudam mesmo, né? Mas isso daqui é detalhe demais e, não teria por que cair na prova. Se cair é porque eu fiquei doido, tá bom, pessoal?